Hoje nós vamos ler Lucas, de 7 a 9, e Salmo 94. Lucas 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas, chamando 2 deles. Enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João.
A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Dize, mestre, dize, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoa a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Capítulo 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos.
As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe é dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Bateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoninhado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Desculpe. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés deles, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo
Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levanta-te. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer ovos, que dessem a comer. Prontinho. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Capítulo 9. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço estas coisas? E procurava vê-lo. A voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles o tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão,
para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dei-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. E Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como filho de um relâmpago. Filho de um relâmpago. E surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram.
Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o menino. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhe disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos o homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeças, disse Jesus, pois quem não é contra mim é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espírito de engano vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o Senhor respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar. Hã? Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Desculpe. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Salmo. Vamos para o Salmo 94. Ó Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros assassinam os órfãos. E ainda dizem: o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó nada percebe.
insensatos, procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não, não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor? Contra Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará a meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus, é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, querida apóstola Mara. Que isso, Gente, disponha. que lição, né? Maravilhosíssima, muito rica. A gente está num trecho aqui da palavra onde a gente vê a manifestação do poder de Deus ali manifesto por meio do Filho. Quantos milagres, quantas libertações, quanta palavra de sabedoria, o ensino com ousadia, trazendo as chaves do reino, trazendo os princípios, trazendo as estruturas, as bases do reino. Então, realmente é um trecho que dá vontade da gente ficar aqui, né? Nessa palavra, recebendo e ouvindo aqui por horas. Até dispensa qualquer tipo de reflexão, porque ela é tão clara, né? Esse texto de Lucas aqui, é um texto muito claro, muito preciso. Então, vou destacar aqui alguns pontos. A gente vê aqui deixa eu pegar aqui do capítulo. Deixa eu pegar aqui alguns versículos que eu separei para a gente meditar nessa manhã de Shabat. A gente vê no capítulo 8 que tem algo interessante, né? Que o Senhor vai falar. Lucas 8, 10. Ele vai dizer assim: a vocês foi dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas os outros são ensinados por parábolas, para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendam. Que interessante, né? Esse texto. Por que Yeshua está falando isso? Quando ele fala que os mistérios, né? No contexto judaico, está se referindo a uma palavra que é sodot, que significa segredos divinos. Então, aqui são verdades do reino
que requer uma revelação espiritual para ser compreendida. Não são mistérios no sentido de serem incompreensíveis, mas é uma verdade profunda, tão profunda, que necessita de um coração preparado para receber essa palavra. E aqui está um ponto, queridos, extraordinário. Esse texto aqui, ele nos revela muita coisa. Você vê que o Senhor está falando aqui, olha, para vocês foi dado conhecer os segredos, os mistérios do reino dos céus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que eles olhem, mas não vejam, para que eles ouçam, mas não entendam. Quando a gente vai para Isaías, vai fazer uma análise aqui em Isaías em relação a essa palavra, Isaías 6, de 9 a 10, anota aí para depois você olhar, para você ler lá. Yeshua, ele está basicamente aqui ecoando essas palavras de Isaías. Ele está estabelecendo uma continuidade com a profecia ali de Isaías, né? Essa palavra aqui que Yeshua fala, ela não está sugerindo que Deus impede a compreensão, não é isso. Mas o que ele está querendo dizer aqui, ó? Que os corações endurecidos, eles não conseguem receber as verdades espirituais. Então, a parábola, ela vai servir como um teste. A parábola, ela vai revelar a condição daquele coração que está recebendo a palavra. Porque quem busca de forma sincera, esse vai receber entendimento. Por isso que ele vai distinguindo os solos aqui. Ele vai explicar, ele vai dizer aqui para os discípulos, né? Ele vai delinear aqui essa explicação da parábola, né? As que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem. Então o diabo vem e tira a mensagem do seu coração para impedi-los de serem salvos por não crerem nela. Gente, revela muita coisa aqui, cada linha dessa palavra. Aí ele vai dizer, as que caíram sobre as pedras são os que ouvem a palavra, aceitam com alegria, mas não têm raiz. Eles creem durante algum tempo, mas quando vem a provação, eles apostam, né? Apostatam. Eles se desviam, eles se afastam. Quer dizer, veio uma prova, a pessoa já não crê mais naquela palavra, não tem fundamento, não tem raiz. E quanto àqueles que caíram entre os espinhos, quem são esses? Né? Os que, quando caem entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguir o caminho são sufocados. Por quê? Pelas preocupações, né? As preocupações da vida que todo mundo tem, que são sufocados pelas riquezas, às vezes aqueles que recebem bênçãos, mas não sabem administrar, aquilo sobe ao coração, né? A pessoa se perde naquilo ali. É sufocado pelo quê? Pelos prazeres da vida, né? Substitui as prioridades. E por isso o seu fruto nunca amadurece. Mas as que caíram no solo rico são os que, quando ouvem a mensagem, a retém. A retém, segura, agarra, se apega. E dão fruto. E dão fruto. Tem que ter fruto. É aquilo que a gente falou esses dias, acho que foi ontem, né, que a gente falou sobre os frutos de arrependimento. Ao fruto de arrependimento e ao fruto que a palavra produz, né, onde nós transbordamos a glória de Deus, o reino de Deus. E dão fruto com o coração bom, generoso e com perseverança. Olha como ele fala, e dão fruto com o coração bom, generoso e com perseverança. Então,
as parábolas, elas, aqui, a forma como ele falava, ela revelava aqueles que eram sinceros, né? Ele falava, quem tem ouvidos para ouvir. E o que ela fazia? Ela ocultava, né? Era para ocultar a verdade ali daqueles que são orgulhosos, daqueles que rejeitam a verdade, né? E a parábola, ela fazia o quê? Ela provocava uma reflexão, forçando o ouvinte a buscar um significado mais profundo. Por isso que ele não entregava as coisas assim de qualquer, né, de qualquer forma, de uma forma assim mais clara, porque aquele que estava recebendo, ele precisava ter um coração preparado, pronto para ouvir. Porque a partir do momento que você ouve a palavra viva de Deus, você se torna responsável por aquilo que você ouviu. E tem pessoas que, às vezes, elas não têm ali, né, maturidade, condição de ouvir aquilo ali, porque ela não vai se alinhar aquilo ali, né? Ela vai se colocar até numa situação negligente, porque ela recebeu a palavra de vida, mas ela rejeitou, ela não valorizou, e ela se torna responsável por aquilo. Ontem eu ouvi um rabino que eu gosto muito, e ele falou duas coisas que eu achei muito interessante, muito alinhadas com o maná que nós estamos aqui, né, nesses dias recebendo do Pai. Ele falou assim, a palavra de Deus, ela tem cura para nós. A palavra de Deus, ela cura, mas ela cura mesmo quem é obediente a ela. Por quê? A Bíblia, ela traz promessas de vida para nós, muitas promessas, mas essas promessas, elas são ativadas quando você obedece. Entende? A palavra, a promessa, ela é ativada na sua vida quando você obedece. Agora, quando você ouve e você não obedece, aquilo ali é perigoso, porque você está sendo negligente com a sua própria vida. Entende? Então é muito forte que a gente entender, né, o que Yeshua estava falando aqui. E depois ele vai continuar e vai dizer assim, olha, ninguém acende uma candeia e cobre ela num vaso ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador, né, coloca no alto para que os que entram vejam, né, e ela ilumine. Aí ele vai dizer, porque não há coisa oculta que não venha a ser revelada. Não há coisa escondida que não venha a ser conhecida. E aí ele vai dizer assim, olha, deixa eu pegar aqui, eu gosto de ler nessa minha versão aqui. Aí ele vai dizer assim, ó. Porque não há nada escondido que não se venha a ser descoberto, e nada escondido que não seja conhecido e trazido à luz. Prestem atenção. Portanto, vocês que ouvem, quem tiver algo, mais lhe será dado. E de quem nada tiver, até o que pensa ter será tirado. Então, ele está falando aqui que a lâmpada, ela representa a palavra de Deus e a verdade do reino, né? Como que a gente sabe disso? Salmo 119, lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Yeshua está fazendo referência aqui à palavra. Yeshua é a luz do mundo. Então, ele está falando aqui, ó, que quando você recebe a revelação, você se torna responsável. Há uma responsabilidade da revelação. Quem recebe a luz deve compartilhar a luz. Ela é inevitável a sua manifestação. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Então, a gente precisa usar aquilo que a gente recebe, né, para multiplicar. Para multiplicar.
E aí, interessante que logo depois vem aqui um texto que fala assim: então a mãe e os irmãos de Yeshua foram vê-lo, mas não conseguiram se aproximar dele por causa da multidão. E alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas ele lhe deu essa resposta: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a mensagem de Deus e agem de acordo com ela. Uau! Olha como é forte isso, né? Não é sobre o quanto você conhece da palavra, o quanto você sabe, o quanto você estuda, mas é o quanto você vive ela. E aqui ele vai trazer essa ligação como família, ele está definindo aqui, ele está trazendo a redefinição de família, né, baseada na obediência à palavra. Então, a nossa ligação familiar com Yeshua, sendo participante, pertencente da família dele, está baseada na nossa obediência, na forma como nós praticamos a palavra, né? Então, Deuteronômios 30:14 vai dizer assim, ó, perto de ti está a palavra para cumprires, para cumprires. Então, o relacionamento com Deus, né, ele transcende laços de sangue, laços sanguíneos, mas é sobre o quanto você pratica a palavra. Não é só sobre escutar, mas é sobre obedecer ativamente. É praticar, cumprir, viver a palavra, né? Então é muito interessante esse texto aqui. A gente vê que Yeshua, no início dessa porção aqui que a gente leu, ele está dizendo que os mistérios, os segredos, as verdades espirituais, aquilo que é mais real do que o mundo natural, né? O espírito, o reino espiritual é mais real do que o reino físico. Ele é revelado para aqueles que são os verdadeiros discípulos, que têm ali, né, uma valorização em ouvir, em conhecer, em buscar a palavra, em viver a palavra. Não só ouvir, mas ouvir e viver, colocar em prática. A luz que você recebe, ela precisa ser compartilhada de forma responsável. E a verdadeira família do Senhor são os que vivem a palavra. São os que vivem a palavra. Então, realmente é um trecho aqui poderoso, né? Poderoso demais. Então, é uma questão da gente entender que a gente precisa ouvir com o nosso coração e praticar com as nossas mãos. Quando a gente recebe os mistérios do reino de Deus, nós não somos apenas beneficiários dessa luz, mas nós somos portadores responsáveis dela. E o que eu quero te perguntar nessa manhã, como que está o seu coração? Você está apenas ouvindo as palavras de Deus ou você está vivendo como sua verdadeira família? Essa é a diferença entre a religião e o relacionamento na prática com Deus. Deus não quer uma religião. Ele quer que a gente viva com Ele, como seus filhos, como pertencentes e participantes da sua família real, do seu reino extraordinário, maravilhoso. Logo em seguida, a gente vai vendo no capítulo 9 algo que Yeshua fala, né, sobre pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Interessante aqui que essa palavra aqui, negue-se a si mesmo, no hebraico, ela vem da palavra, da raiz kahad, que significa negar ou renunciar, né? Significa uma renúncia do nosso ego, do nosso ego. Então, é você
fazer aqui uma negação à sua inclinação egoísta. Tomar a cada dia sua cruz, né? Nos mostra aqui, queridos, que não é sobre... É a gente entender que Yeshua, ele tinha o propósito dele ali como o alvo, né, do propósito dele ali, foi trazer o reino dos céus e ligar novamente o homem a Deus, porque tinha se rompido ali aquela aliança com Deus. Então ele vai fazer, através do seu sacrifício, ele nos dá acesso à vida eterna. E isso ia culminar onde? Na cruz e na sua ressurreição. Então, a cruz era um meio que ele precisava passar para que ele ali fosse restabelecido, essa aliança, e a glória viria ali sobre ele em seguida. Então ele morre, mas ele ressuscita, e ressuscita com grande glória, ressuscita vitorioso, ressuscita glorioso, ressuscita com todo o poder. Então, seguir a nossa cruz, a gente entender que nós temos a nossa, né? Nós temos a nossa cruz, o nosso propósito, nós temos aquilo que só nós podemos carregar, não é outra pessoa que vai carregar por você, né? Você precisa carregar a sua cruz, viver o seu propósito na integralidade, né? Seguir aquilo que você precisa fazer, e Yeshua precisava fazer aquilo. Ele até pede para o Pai se o Pai poderia passar o cálice, mas era ele que tinha que fazer. Então, é a gente tomar a nossa cruz, entender aquilo que a gente precisa fazer, o nosso chamado, o nosso propósito, né? E seguir a ele. Seguir a ele. E ele vai dizer, porque quem quiser salvar a sua vida, né? Deixa eu abrir aqui no versículo 24. Vai dizer assim: pois quem tentar salvar a sua vida, vai destruí-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Qual é o benefício de ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? Né? Se alguém se envergonhar de mim e do que eu digo, o Filho do Homem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem em sua glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Digo-lhes a verdade, aqui se acham alguns que de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Então é algo muito tremendo, muito poderoso a gente entender, né? Ganhar o mundo, muitas vezes é você focar naquilo que é os bens materiais, né? O que adianta se você destruir, perder a sua própria alma, causar dano, prejuízo eterno. Então, Yeshua está deixando bem claro que se alguém quer seguir ele, pega a sua cruz, segue ele, vai no propósito, mas não vai lamuriando, vai agradecendo, vai glorificando, né? Vai vivendo uma vida de gratidão. A gente tem a nossa cruz que a gente tem que carregar, são coisas que a gente precisa passar, mas no final, o Senhor já estabeleceu a glória, né? O Senhor já nos deu a vitória. A palavra de Deus, quais são as palavras, as promessas de Deus? Que haverá um dia que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais cinzas, mas nós desfrutaremos com Ele de uma vida plena, abundante, gloriosa, onde as coisas passadas a gente não vai nem se lembrar, porque a gente vai viver no esplendor da glória dele. Então ele está dizendo, olha, vale a pena, né? É seguir ele por onde quer que ele for, é passar porque tiver que passar, não importa, é fazer o que tem que ser feito e seguir, e ser perseverante. No final do capítulo 9, eu já estou encerrando, no final do capítulo 9 ele vai dizer assim, ó, ninguém tendo o pão da mão do arado, que olha para trás, está apto para o reino de Deus. Olha como é forte isso, né? Então, é uma decisão consciente de começar
o trabalho, de você botar a mão no arado, de você dizer, eu sou família de Deus e eu estou aqui para que o meu pai precisar. É você ter um compromisso ativo, não é apenas uma intenção, gente. Não é, eu quero servir, é tão bom servir, é você ter a boa intenção, não, é você ter um compromisso ativo, você assumir uma responsabilidade, né? E ele vai dizer que ó, aquele que olha para trás, né? Ninguém tendo a mão no arado e olha para trás, o que é olhar para trás? É você ser hesitante ali no compromisso, sabe? Você ficar ali negociando o compromisso. Às vezes você ter ali uma nostalgia paralisante, entendeu? Saudade do passado, né? Ele vai dizer, ó, esses não são aptos para o reino, não são o quê? Não são adequados, não são úteis, não são preparados, né? Então aqui não é sobre salvação, mas é sobre eficácia no serviço. É sobre eficácia no serviço. Então, ele vai dizer, ó, precisa estar preparado, precisa estar pronto para o reino de Deus. É você ter um compromisso com ele, né, de ir até o final. Não tem essa de você começar e parar, não, vamos embora, vamos para cima. Porque grandes coisas nos esperam, coisas maiores. E quando a gente está servindo o Senhor, nós somos os primeiros a ser abençoados. Me diz uma coisa, quando Yeshua estava realizando milagres ali, Yeshua estava ali realizando seus milagres, os discípulos que estavam caminhando com ele, gente, estavam servindo com ele. Quem eram os primeiros a receber aquilo ali, a ver aquilo ali, a ficar maravilhado com aquilo ali? Quem estava caminhando, quem estava servindo, quem estava junto, quem estava ativo. Então, quando a gente está servindo, a gente está sendo abundantemente abençoado pelo Senhor. Então, é botar a mão no arado e ir até o fim, não importa o que vier, porque a nossa vitória está nele, em caminhar com ele, em se alimentar dele, porque ele quem nos cuida, nos fortalece, nos restaura, nos protege, venha o que vier. Amém? Que você seja aquele que tem o coração preparado para ouvir as palavras do Senhor. Amém? Que você seja esse coração fértil, que está apto a receber os mistérios e as verdades do reino eterno de Deus. Que Deus abençoe vocês, Shabbat Shalom, até segunda-feira.